Na temática, a imagem social da enfermeira através do traje, esta foi delimitada no uso da indumentária da enfermeira nas propagandas e publicidades veiculadas na imprensa brasileira. Meu nome é Fernando Porto e desde já agradeço a organização do evento pelo convite. Considerações iniciais. Pensar na imagem social por meio do vestuário da enfermeira é trazer à baila alguns signos que marcaram e marcam o imaginário social, considerando os elementos que fizeram parte da indumentária da enfermeira, que, em tempos atuais, alguns caíram em desuso, especialmente no Brasil. No mundo em que vivemos, cercado de imagem por todos os lados, elementos simbólicos da enfermagem foram utilizados para diversos fins, dentre eles, para a comercialização de produtos, entendidos como investimento na cultura do consumo, investido na credibilidade da assinatura imagética que a visualidade proporciona. Assinatura imagética. São marcas simbólicas que permitem a distinção entre muitas existentes. Isto posto, aplicada à identidade da enfermeira, ela pode ser entendida como distinção de representação de valores, objetivo e subjetivo, qualidade e quantidade, forma e conteúdo, que articulados operam pelos seus atributos para diversas realizações. O que aqui será aplicada nas propagandas e publicidades, que veicularam como representações dos atributos ostentados pelas enfermeiras. Propagandas e publicidades. O termo propaganda deve ser entendido como a promoção de caráter político e religioso, com o objetivo de disseminar ideias deste tipo de natureza, e a publicidade, no sentido da promoção comercial, visando o consumo de bens, mercadorias ou serviços, apesar do uso cotidiano ser adotado como sinônimo. Neste sentido, o texto foi organizado na perspectiva do domínio da história da cultura visual, com delimitação na indumentária da enfermeira pelo véu, gorro e touca, como parte integrante de seus uniformes, quando veiculados em propagandas e publicidades de produtos direcionados ao convencimento do consumo à sociedade pela credibilidade da assinatura imagética. Para tanto, algumas imagens foram reunidas de forma arbitrária, oriundas da Revista da Semana e Fonfon, que foram ordenadas no texto em dois grupos, propagandas e publicidades. Revista da Semana. A revista foi fundada por Álvaro de Tefé, irmão da primeira caricaturista Nair de Tefé, que anos depois estaria na revista Fonfon, concorrente da Revista da Semana. A Revista da Semana foi veiculada em 1900, com matérias repletas de fotos na virada do século XX, considerada como a mais elegante e feminina pela linha editorial adotada, pelos aspectos sociais, políticos e policiais, pois as reportagens retratavam os destaques aos espaços públicos na sociedade. A própria revista, em 1920, revelou que seu conteúdo era destinado à família brasileira, com temas de moda, travessuras de crianças, dentre outros, no sentido de ocupação para a distração de seus leitores. Com efeito, ela se destinava ao público-alvo feminino, pelas imagens, o que proporcionava uma leitura leve e agradável. Revista Fonfon. A revista surgiu no Rio de Janeiro em 1907. O nome trata-se de uma onomatopeia em virtude do barulho produzido pela buzina dos automóveis,
Fonfon, idealizada por Gonzaga Duque, Lima Campos e Mário Pederneiras, envolvidos no campo das artes, letras e publicação de periódicos. No decorrer dos anos, contaram com a colaboração de alguns mestres da ilustração, dentre eles Raul Pederneiras, Calixto Cordeiro, conhecido artisticamente como Calixto, José Carlos de Brito e Cunha, Fernando Correia Dias, Emílio Cardoso Aires e Nair de Tefé, que assinavam como Rian, e Lima Barreto, que assinava como Filéias. O periódico também ficou conhecido popularmente como Seminário Alegre por tratar de assuntos políticos, críticos, esfuziantes, telegrafia em especial, dos costumes e notícias do cotidiano, publicadas até agosto de 1958. Tinha por finalidade fazer as pessoas rirem com seus comentários de assuntos da atualidade sobre os problemas sociais, políticos, econômicos, o que justificava seu nome Fonfon, no sentido de aperte-se a sirene. Isto posto, um dos elementos fortes da revista eram as propagandas e publicidades veiculadas pelos comerciantes e empresários. Por entenderem que se tratava de um dos meios de comunicação mais popular e de maior circulação no Brasil. Propagandas. As imagens veiculadas nessas revistas, referente às propagandas, foram adotadas com o entendimento de aplicação do conceito ideológico, político e religioso, no sentido institucional, sem intencionalidade de comercialização nas matérias jornalísticas, com argumentação de campanhas, ritos de formatura, romaria e visita política. Com referência nas campanhas, se pode citar aquelas destinadas ao combate à tuberculose, quando as revistas veicularam a atitude de algumas instituições ao aclamarem a sociedade pela bondade e caridade na ajuda aos necessitados. A primeira imagem a ser apresentada foi datada de 2 de novembro de 1918, intitulada O Altruísmo da Mulher Brasileira. Ela é oriunda da Cruz Vermelha Brasileira, órgão central, localizada no Rio de Janeiro, publicada em página inteira no sentido horizontal, conduzindo o leitor a se sensibilizar com os acometidos pela tuberculose, com efeito a produzir sentido para doações de alimentos. Nela, pode-se identificar enfermeiras, ostentando seus atributos com o olhar da pesquisa direcionado para o gorro e o véu, associado ao símbolo da cruz, e logo abaixo, mulheres em traje social, em prol do altruísmo, quando é possível identificar latas e pacotes de alimentos na imagem apresentada. A imagem consumida pelo leitor apresenta a legenda explicitando a presença do Dr. Getúlio dos Santos, chefe da cirurgia da Cruz Vermelha Brasileira, as damas beneméritas da instituição, a esposa do presidente do Brasil, Venceslau Braz, e suas filhas na campanha de distribuição de alimentos na Escola Rodrigues Alves. A imagem seguinte se destina ao encontro de mulheres, com destaque de releitura do atributo ostentado em suas cabeças, que remeteu ao da enfermeira, com destaque para o símbolo da cruz. Trata-se de um chá beneficente, em prol das crianças portadoras de tuberculose, conforme apresenta o título da imagem. Adverte-se que as retratadas, possivelmente, não se tratavam de enfermeiras, mas os signos faziam os leitores da revista da semana se remeterem, em virtude do entendimento da decodificação inculcada na sociedade à época, especialmente pelo símbolo da cruz. Na próxima imagem, intitulada Cruzada Nacional contra a Tuberculose, a Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, a atual Escola de Enfermagem, ANER, promoveu o desfile dos trajes das enfermeiras ao longo dos tempos, para evidenciar sua participação no combate à tuberculose, que se tratava de uma das justificativas para a criação daquela instituição de ensino durante a reforma sanitária liderada por Carlos Chagas. Como se pode ver na imagem,
de página inteira, o conjunto mosaico de 6 facsímiles com diversos trajes adotados pelas enfermeiras pelo mundo, tendo por foco deste ensaio a touca e o véu, mas sem negar a presença do chapéu em diversas retratadas. As imagens aqui apresentadas se remeteram ao tema de combate à tuberculose, tendo em vista a preocupação com este tipo de agravo à saúde que assolava a população brasileira, sendo um dos argumentos para a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública e da escola de mesmo nome. Mas não fugia também ao interesse da Cruz Vermelha Brasileira, que tinha como missão prestar seus cuidados em tempos de guerra e nas calamidades públicas, motivo que ambas as instituições foram retratadas na página da revista da semana, por exemplo, com as imagens de enfermeiras como mensageiras ao combate. Ritos de formatura. Outra temática adotada como propaganda pelas revistas foram os ritos das enfermeiras pelas instituições de ensino na profissionalização da enfermagem brasileira. Nesta perspectiva, traz-se à baila algumas imagens dos ritos de formatura, quando cada escola, curso de enfermeiras foi visualizada pela sociedade. Na historiografia da profissão da enfermagem brasileira, sabe-se que a pioneira na formação foi a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, atual Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, datada de 1890. E ao delimitar, no Rio de Janeiro, se tem o Curso de Enfermeiras Voluntárias da Cruz Vermelha Brasileira, Curso de Enfermeiras Profissionais da Cruz Vermelha Brasileira, que foram abrigadas pela Escola Prática de Enfermeiras desta instituição em 1914 e 1916, respectivamente. O curso de enfermeiras da Policlínica de Botafogo, que funcionou no período de 1917 a 1921. A Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, datada de 1923. E o curso de enfermeira parteira da Promater, que funcionou em meados da década de 20, sendo elas foco de interesse imagético para a propaganda da revista da semana. O curso de enfermeiras da Policlínica de Botafogo, apesar de formar 2 turmas, foi matéria veiculada nas páginas da revista da semana, com registro imagético da formatura da primeira turma de enfermeiras. Na imagem, pode-se identificar o público presente, acima do facsímile das formandas. Em segundo plano, elas ostentam véu e na ampliação da imagem foi possível de se observar um pequeno símbolo da cruz, de cor escura, sem identificação da cor nos estudos até o momento. Outra instituição de ensino que foi foco do clique fotográfico, de interesse para a revista da semana, trata-se da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública. A imagem veiculada registra a formatura da primeira turma, em 1925, com destaque de página inteira com a denominação As Novas Enfermeiras da Saúde Pública. O rito foi apresentado em mosaico de 4 imagens de momentos distintos do rito, sendo possível se identificar o uso da touca nas retratadas. A próxima imagem, de 3/3 da página da revista da semana, teve o título As Novas Enfermeiras da Cruz Vermelha, com destaque para os 3 momentos do rito veiculado na revista da semana, sendo eles o recebimento do diploma de enfermeira, as formandas com autoridades ao centro do texto imagético e elas perfiladas. Como se pode identificar, elas ostentam véu e gorro, ambos com o símbolo da cruz. A imagem que se apresenta a seguir se refere ao rito de formatura da Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, à época desdobrada em 3 seções, mista, feminina e masculina, sendo o texto imagético referente à seção feminina, em homenagem ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, Alfredo Pinto Vieira de Mello, patrono institucional, que tempos mais tarde fundiu-se com a seção mista,
dando o nome atual de Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, não se tendo registro da seção masculina. O facsímile, veiculado na Revista da Semana, apesar da baixa qualidade de nitidez, mas relevante como fonte documental, registra o rito de formatura das enfermeiras, que se encontram em plano secundário das autoridades presentes, dentre eles o diretor da instituição, o médico Gustavo Rippel, de terno na cor clara, com seus uniformes e na cabeça o gorro com o símbolo da cruz. Aqui, assertiva da cor do símbolo ser azul, em virtude de estudo realizado, mas na imagem em tom escuro, o que se diferenciava do signo da Cruz Vermelha brasileira, na cor vermelha. A Promater, no Rio de Janeiro, também contribuiu na profissionalização de enfermeiras, estas adjetivadas como parteiras, pois a instituição se destinava, e em tempos atuais, mantém seu objetivo no atendimento às mulheres. A imagem evidencia em 3 facsímiles momentos distintos do rito, a saber, as formandas ostentando véu e símbolo da cruz, em tom escuro, que se acredita ser da cor verde, em virtude da iniciativa das Damas da Cruz Verde, que a instituição tinha em seu corpo social, em prol das mulheres desvalidas, com destaque ao centro, um religioso, em traje típico ao rito de celebração de missa, e enfermeiras em meio à foto posada com diversas pessoas. E não se pode deixar de destacar o momento em que uma das formandas recebe o diploma de enfermeira parteira na instituição em apreço. Como se pode identificar nas imagens, sob os ritos de formatura das enfermeiras, os signos ostentados por elas se fizeram presentes, demarcando os símbolos de cada instituição de ensino, tais como as enfermeiras do curso de enfermeiras da Policlínica de Botafogo, o véu associado ao símbolo da cruz, as formandas pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, TOUCA, da Escola Prática de Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira, o véu e o símbolo da cruz, da Escola Profissional de Enfermeiras Alfredo Pinto, o gorro associado à cruz, e do curso de enfermeiras parteiras da Promater, com o véu e o símbolo da cruz na cor verde, sendo elas agentes mensageiras institucionais de suas instituições de ensino, como se entendeu sendo assinatura imagética. Romaria. Outro aspecto de propaganda veiculada na Revista da Semana foi a Romaria ao túmulo de Dona Ana Nery, realizada pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, que a adotou como patronessa institucional. A Romaria foi idealizada por Scrignoli Doria em 1924 e iniciada pela Cruz Vermelha Brasileira, quando aclamou que as enfermeiras não deveriam deixar o frio mármore de Ana Nery adormecer no tempo, sendo necessário aquecê-la com flores na data de seu passamento. Realizada então, a partir de 1926, pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública. Na imagem podemos identificar enfermeiras ostentando toucas e chapéu, uma distinção já antes vista em outros facsímiles. Passamos então à visita política. A visita política trata-se também de uma outra maneira que a Revista da Semana chama atenção para os seus eleitores. Foi veiculada na seção Noticiário Elegante, quando trouxe ao público o alvo da revista, a posse da esposa do presidente do Brasil, Washington Luiz, para o cargo de presidente efetiva da seção feminina. No conjunto de imagens podemos ver 3 facsímiles, e nelas se apresentam as damas da caridade, enfermeiras, de touca e véu. Partimos então para as publicidades, dando início então ao grupo de alimentos. O primeiro se refere ao leite maltado. Quando é possível se visualizar em delimitação redonda uma mulher em traje aproximado de enfermeira, ostentando um gorro.
e um paciente acamado com bandagem de cabeça e membro superior, ao ser alimentado com a ajuda da mulher do produto anunciado. Podemos ver que esta imagem é atrativa para o consumidor. A próxima imagem que iremos trazer é sobre o produto Maisena, veiculado também na revista Fonfon. Na lógica do cuidado prestado por esta enfermeira, podemos identificar que ela ostenta uma touca e auxilia o paciente a se alimentar com um produto indicado pela publicidade. Passamos então para a medicação, e a primeira que se apresenta é o Metonlato. Esta medicação é indicada para aliviar resfriados, dores de garganta e tosse. Ao fundo, pode-se identificar uma mulher ostentando um gorro com o símbolo da cruz. Passamos então para a segunda medicação, denominada Lizol. Nesta publicidade, identificamos uma mulher de touca dialogando com um possível médico que dá as devidas orientações para o uso, e a publicidade dá o seu passo a passo. Tabil é o nome da medicação, que vem com a mensagem "vergonha de quê?", destinado para a prisão de ventre. Ao fundo, há de se identificar uma mulher com um gorro sem o símbolo da cruz, porém ostenta este símbolo em seu peito, como se fosse seu uniforme. E as personagens em primeiro plano parecem conversarem e o médico ou o homem acalentar. A próxima são os defensores de saúde pública, cafeaspirina. Esta é destinada para aliviar as dores ao estabelecimento do estado de saúde da pessoa. Podemos identificar que a mulher ostenta uma touca, conversando possivelmente com um médico ou mesmo um homem. A próxima medicação é o Coldron. Ele é indicado para gripes e problemas de ordem das vias respiratórias. Nele podemos identificar uma mulher com um véu, como podemos ver na imagem, com o símbolo da cruz tanto no véu quanto no tórax. Passamos então para as medidas sanitárias e apresenta-se então a publicidade do Fleet, de ação química indicada para pulverização de ambientes como medida sanitária contra os insetos, mosquitos, baratas, dentre outros insetos. Podemos ver que se encontra na imagem uma mulher de gorro atendendo um paciente sem identificação do símbolo da cruz. A próxima que temos para apresentar é referente ao grupo de papelaria. Nessa encontramos a publicidade de uma caneta, quando o médico se utiliza para suas anotações. E ao fundo da cena há de se identificar uma mulher que está de touca, mas não dá para se identificar outros signos que ela ostenta em seu uniforme. É uma publicidade, mais uma vez, advertindo para a revista Fonfon. Passamos então para o vestuário. Nessa podemos identificar o uniforme como uma forma comercial, veiculada pela Casa Colombo. Dentre as imagens que aparecem, uma enfermeira de véu com o símbolo da cruz. A Casa Colombo trata-se de uma casa tradicional à época para a venda de uniformes, dentre outros tipos de vestuário. Partimos então para as artes. Nas artes, identificamos a publicidade cinematográfica do filme Feita para Amar. É a publicidade Fonfon no cinema. Trata-se de uma mulher, que é uma personagem do filme, com o seu uniforme, com véu, com o símbolo da cruz na fronte e no tórax. A cena é composta de um homem que beija a mulher em suas mãos carinhosamente e convida os leitores para assistir o filme. Partimos então para a loteria. Publicidade oriunda da Cruz Vermelha Brasileira e traz como título a Grande Loteria da Cruz Vermelha Brasileira. Nela podemos identificar que a sua mensageira é uma enfermeira com seu uniforme, trajando o véu e o símbolo da cruz, tanto na fronte e abaixo dela, os valores para os premiados para essa grande loteria. Enfim, como se pôde identificar, a revista da semana ficou predominantemente com as propagandas e a revista Fonfon com as publicidades, o que ratifica os conceitos utilizados. Os signos ostentados nas indumentárias das enfermeiras, assim, em tempos idos, foram marcas simbólicas, sejam de publicidades e de propagandas, que neste ensaio teórico
foram entendidos como assinatura imagética. Para finalizar, seguem as minhas desculpas por não me encontrar em Lisboa nesta festa de confraternização da história da enfermagem. Guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Lá faz primavera, pá, cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim.